Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no Toque Passa, chegando neste sábado, isso mesmo, sabadão, mas tem vídeo aqui porque nós temos que falar de Trey Lance, agora jogador do Dallas Cowboys, a notícia que pegou todo mundo de surpresa no fim ali da sexta-feira, né? O pessoal não entende que jornalista também precisa ter um diazinho de folga, né? A temporada vai começar, vou ter que trabalhar já no domingo, estudar no sábado. Deixa eu aproveitar os últimos dias de final de semana aqui que a gente pode aproveitar com a família, mas estamos aqui para falar porque valia a pena, merecido vir falar de Trey Lance e o seu novo time, o Dallas Cowboys, o que isso representa para ele, o que representa para os Cowboys e o que representa também para a equipe do San Francisco 49ers. Não vou nem aqui fazer todo, né, o discurso de sempre, já vou pedir só para você deixar aquela curtida, o seu comentário aqui embaixo. A gente pode discutir mais isso aqui na segunda-feira, mas, pô, você já sabe, né? Seja membro, colabora com o que passa, vou colocar os patrocinadores aqui embaixo e vamos nessa, vamos lá porque tem muito o que falar. Roda a vinheta. Vamos lá, então, vamos começar aqui, porque eu fiz um post na aba comunidade lá na sexta-feira, né? Tava quase entrando no ar para fazer o jogo entre Lions e Panthers na tela da ESPN, então eu fiz a postagem e falei, ó, sábado aqui eu tento voltar e falar, mas deixa aqui a sua opinião. Então teve lá o Lucas Santos que falou que foi surpreendente, mas que pode ser interessante para os Cowboys. O Francisco Freitas falou aqui que pode evoluir, mas por enquanto é um dos maiores busts, né? O Trey Lance, um dos maiores busts da história. E o Joel Bonfim também comentou, ele destacou, né, que as lesões atrapalharam ali, que foi injusto, mas a vida não é justa, né? Acontece esse tipo de coisa. E aí ressaltou que pode acabar mal para a equipe dos 49ers caso o Lance dê certo e o Lance prove aí que os 49ers avaliaram de forma equivocada. Seria a segunda vez que eles estariam avaliando de forma errada. Bom, vamos começar aqui do começo, né? São Francisco vai receber uma escolha de quarta rodada da equipe do Dallas Cowboys no próximo draft, enquanto Dallas tem aí um novo quarterback para o seu elenco, o quarto, né? Então alguém descobriu ontem que vai rodar, né? Que não vai dar certo, que não vai fazer parte do elenco de 53. Lembrando que o corte acontece na próxima terça-feira. Complicadíssimo no momento a gente falar assim quem enganou quem. Né, um dos principais movimentos que se faz no momento de troca é apontar o vencedor, o perdedor, né, quem que leva vantagem aqui ou ali. É complicadíssimo. Isso aqui a gente vai precisar muito do tempo realmente, porque Dallas paga uma quarta rodada para um cara que foi pick 3 em 2021. Há pouco mais de 2 anos, o cara ali era a terceira escolha de um draft, apontado como um grande talento, um quarterback cru, mas que tinha muito para onde crescer. Enquanto os 49ers podem entender que levaram a melhor, né? Porque pegaram um quarterback 3, que estava lá no seu elenco, que tem 8 jogos de experiência em mais de 2 anos, que tentou 102 passes na NFL, e aí trocou por uma pick de meio de draft. Então pode ter sido uma boa para a equipe dos 49ers. Tudo vai depender de como o Lance se desenvolver. E a gente volta de novo a tentar entender quem que é o Trey Lance, coisa que a gente não sabia no draft, coisa que passados 2 anos e meio a gente não sabe o que é ainda. O futuro vai dizer quem passou a perna em quem nessa troca, assim como o futuro ia dizer quem era melhor, Lionel Messi ou o Tyson. Mas temos que partir de um ponto que eu acho que é fundamental. Não interessa o que vem acontecer, não importa o que role daqui para frente. Os 49ers fizeram um dos piores negócios da história da NFL. Isso aqui é inquestionável, que não é nem ponto para debate para mim, né? A gente vai lembrar que para pegar o Lance, uma pick 3 de 2021, os 49ers mandaram para Miami a escolha que eles tinham de primeira rodada em 2021, que era uma pick número 12, né? Então, para subir essas 9 posições, eles mandaram a pick 12. Em 2022, uma primeira rodada e a terceira rodada, e a primeira rodada de 2023. Ou seja, eles acabaram de pagar pelo jogador. O John Lynch deu entrevista ontem, aliás foi meio patético, né? Ali a rádio que teve jogo dos 49ers na pré-temporada, e aí a rádio que é uma parceira dos 49ers, cara, entrevistaram e fizeram uma pergunta sobre o caso do Trey Lance. E assim, bem en passant, quase passaram batido e já mudaram de assunto, vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisa boa, vamos falar de iogurteira top term e segue a vida, né? Pegaram a Tech Pix ali e vamos nessa, segue a vida sem forçar muito. É por isso que a gente fala
da diferença entre o jornalismo parça, né, essas empresas que acabam tendo, eu sei que é o costume da NFL, mas uma entrevista com jornalistas independentes, que os caras vão botar o dedo na ferida e ficar perguntando pro Lynch o que aconteceu. O Lynch, bom, falou assim, ó, tentamos e não deu certo, devemos essa, assumimos a responsabilidade por isso, né? Mas acho que assim como vocês, a história dele ainda não está escrita, falando do Trey Lance. Bom, importante assumir a responsabilidade pelo que fizeram, mas também só faltava, né? O que eles iam fazer? Jogar culpa em mim? Pô, Rafael lá falou mal do Lance, aí as coisas não funcionaram. Não, a responsabilidade é de vocês. Vocês avaliaram o cara, viram que ele valia isso, pagaram para pegar o jogador, depois perceberam que não valia e venderam ele, né, a preço de banana. Então a culpa é de vocês, ponto final. Mas, cara, não é assim, foi mal o time, mas já tá pago, vamos tocar pra frente. Imagina só, pensei nesse exemplo, se você se apaixonasse por carros italianos, todos os seus amigos ali tinham uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Maserati, você fala, nossa, cara, queria muito um esportivo italiano, e aí você vai lá e gasta R$ 1 milhão num Fiat Punto, né? Pô, esporte, né? Italiano, esportivo, olha aí, né? Mas o cara fala pra você, não, vai entregar bem, cara. Isso aqui, ó, tem um teto muito alto, você vai mexer aqui, ele vai funcionar, vai ser melhor que essa Ferrari aí do seu colega, vai muito bem. Vai nessa aqui, ó, confia. Você pagou a última parcela recentemente e aí você percebeu que não ia rolar. Que o Fiat Punto ia ser um Fiat Punto, vai dar problema, vai ser a situação. Não estou falando mal do carro, né? Longe de mim, viu? Meu carro eu queria ter um Fiat Punto, mas aí o cara chegou lá e ofereceu pra você 50 mil. Você fala, pô, beleza, vou diminuir o prejuízo, né? Eu paguei 1 milhão, mas já tá pago mesmo, agora eu pego 50 mil e fico contente. Acabou o prejuízo? Não, diminuiu? Sim, diminuiu. Mas a ponto de que entender que, tudo bem, bola pra frente? Não. Uma pique de quarta rodada, trazendo a comparação para quem gosta de fazer apostas, me parece quando, sabe, você fez uma aposta num time que ele vai vencer, ele tá perdendo por 1-0, tá entrando ali nos 44 minutos, levantou a plaquinha dos acréscimos e aí aparece lá o cash out de 5 centavos. E aí você fala assim, ó, vou diminuir o prejuízo, hein? 5 centavos aqui no bolso, melhor do que nada. De fato, melhor do que nada, mas você vai passar os próximos. Essa comparação é até boa, porque você vai ter que passar os próximos minutos, o futuro, torcendo para não se arrepender. Torcendo para que não role um milagre, uma virada, 2 gols em 5 minutos e você fique com cara de tonto, você tem as. Né? E é isso que os 49ers vão ter que fazer. Eles vão ter que passar os próximos meses e anos torcendo para o Trey Lance não virar o jogador que eles imaginavam que fosse, ou então pelo menos um bom quarterback. Eles têm que torcer para as coisas darem mal, por mais que o Lynch fale que, pô, torcendo muito para que ele seja, que vá bem, que ele cresça. Eu acho que na realidade ele não torce muito não, porque o sucesso do Lynch, do Trey Lance, vai significar um fracasso ainda maior para o seu trabalho. Fez um trampo mal feito, essa é a minha impressão. Os 49ers não vão mudar de vida. A troca pela quarta rodada, uma pique de quarta rodada, né? Não é assim, putz, vou pegar o novo quarterback lá na frente. US$ 940 mil abre de espaço do cap nesse ano, não é muita grana assim. No ano que vem vai abrir 5,3 milhões, mas aí é uma questão que no ano que vem você poderia resolver também, não precisava ser agora. O Lynch está se apoiando no fato de que nesse meio do caminho lá dele com o ponto, ele foi num shopping e ganhou uma promoção, ganhou uma BMW. Tá ótimo, né? O Brock Purdy pode ser avaliado dessa forma. Eles acertaram muito bem ali e estão contando com isso. Foi um achado do último draft, talvez não só do último, mas dos últimos drafts, foi um grande achado. Mas esse acerto não tem relação, né? O Lance é um negócio, o Brock Purdy é outro. E uma coisa não vai apagar, diminui. Ajuda você a se segurar. Mas eu acho que a gente tem que avaliar cada negócio diferente. São situações diferentes. Aliás, esse acerto precisa ser confirmado ainda, tá? Gostei bastante do que eu vi do Brock Purdy no ano passado, falei aqui da comemoração, mas uma temporada inteira, com as pessoas se preparando um pouquinho para ele, entendendo um pouquinho mais como ele joga. A amostra dele é muito pequena ainda para a gente falar que o Brock Purdy é um franchise quarterback. A gente não consegue cravar isso nesse momento. Nesse momento, ele é o titular. Se ele vai ser daqui para frente, se ele é um franchise quarterback, aí é outra história.
E é bom o Lynch e o Shanahan massagearem o braço do Brock Purdy todos os dias aqui para garantir que ele esteja bem saudável, perguntar se está tudo bem, porque depende muito disso, né? O problema só vai ser relevado caso o Brock Purdy siga tendo sucesso como teve no final da temporada passada. Os 49ers podem ver o lance e não virar nada, e aí comemorar, colocaram os 5 centavos no bolso, mas o prejuízo ainda existe. Né? Os 49ers apostaram num cara de teto alto, que aparentava ter o teto alto porque viram uma temporada apenas num college, numa divisão fraca do college football, né? Cara que tentou pouquíssimos passes. Em 2020 teve pandemia, ele nem jogou, ele jogou uma temporada em 2019, em 2020 ele jogou uma partida apenas, e pegando os últimos 5 anos, o Brock Purdy teve 420 passes tentados, sendo que foram 318 no college. É pouquíssimo, né? Isso aqui tem muitos quarterbacks que tentam 420 passes numa temporada apenas. Acho que o Brady no ano passado teve mais de 700. Então, é difícil. Não tenho o que falar do Trey Lance. Deixa os 49ers, o Trey Lance deixa os 49ers com apenas 8 jogos, o que coloca ele como o jogador draftado num top 5 de um draft com menos jogos como por uma equipe, pela equipe dos 49ers, desde 67, quando foi criado a era comum aí do draft, né? O draft como conhecemos hoje em dia. Os Dolphins pegaram todo aquele pacote lá e transformaram em Jalen Waddle, em Tarek Hill e em Bradley Chubb. Os Dolphins que ficaram com a 12, aí trocaram com os Eagles pela 6. Na 6 pegaram Jalen Waddle. Na 12 os Eagles trocaram com os Cowboys e foram para 10 e pegaram Devonta Smith. E na 12 a equipe dos Cowboys pegou o Micah Parsons. Ou seja, todo mundo saiu bem melhor. Sem falar que na sequência do Trey Lance saíram lá Kyle Pitts, Jamar Chase, o Penny Sewell. Entre quarterbacks tivemos depois ali o Justin Fields e o Mac Jones, que bem ou mal são titulares de seu time, que bem ou mal tiveram momentos que você falou assim, pô, esse cara aqui é bom, né? O Mac Jones teve uma boa primeira temporada, foi mal no ano passado. O Fields terminou bem a temporada passada, o pessoal tá apostando nele, acreditando, tem até um hype exagerado, de certa forma, em cima dele. Mas jogadores que atuaram, jogadores que fizeram mais do que o Trey Lance fez, então tem um erro de avaliação. Para Dallas, eu acho que valia a pena o negócio, né? O Dak Prescott é o titular, isso não vai mudar, ele é o seu titular. Não acho que tenha muita pressão ali com o Cooper Rush, nem com o Will Grier, né, que são os seus reservas. O lance pode crescer, quem sabe pode fazer uma sombra. Tem apenas 23 anos, ele é muito novo, ele tem ainda um tempo, né? Ele não precisa. A troca ajuda também a tirar uma pressão enorme do Trey Lance. O Trey Lance era visto hoje como a pick 3, um cara que custou 3 escolhas de primeira rodada, que era uma grande aposta, que era o futuro da equipe do San Francisco 49ers. Ele agora, nos Cowboys, ele é uma escolha de quarta rodada. Ele é um cara que chegou lá, ele não precisa ser o MVP. Uma escolha de quarta rodada, um quarterback de quarta rodada, você tem que ver como um reserva confiável, um cara que pode ser colocado como titular em determinada situação. Muda a forma dele ser cobrado, a cobrança cai completamente. O Cooper Rush é um cara que nesse momento é o segundo quarterback da equipe dos Cowboys, eu não tenho muita dúvida disso, né? Tem um bom histórico como titular, o ano passado ele até foi 4-1 quando o Dak Prescott esteve machucado, mas ele tem 30 anos. Você não acha que ele vai crescer daqui por diante. Então o Trey Lance é um cara de 23 anos que você pode evoluir, ele pode virar um reserva confiável, um cara que vai botar pressão ali no Dak Prescott também. Pro Dak não muda muito. Vai chegar para mim como quarterback 3, mas tirando essa pressão, ele pode ir crescendo e ganhando seu espaço, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem. Como eu disse, os 49ers vão ter que torcer agora para não ter entregue uma joia nas mãos de um rival histórico de conferência. Um time com quem você teve combates históricos. Em 92, o San Francisco 49ers mandou o Charles Haley para a equipe do Dallas por uma pique de segunda e uma de terceira rodada. E depois pagaram o cara. O Haley ajudou muito os Cowboys a vencer os San Francisco 49ers em 2 finais de conferência da NFC seguidas, conquistou 3 Super Bowls com a equipe dos Cowboys, e é claro que o São Francisco ficou com cara de tonto. Será que o Trey Lance vai fazer isso de novo com a equipe dos 49ers?
Eu não acho que o Lance, se fosse mantido no elenco, seria uma distração. Até o John Lynch falou lá que, pô, cara, né, tô empolgado, tô animado aqui com o Trey Lance, porque Dallas apareceu e realmente queria o jogador. Isso colocaria uma pulguinha atrás da orelha, falando, rapaz, eu vou trocar o cara com um rival assim, como é a equipe do Dallas Cowboys, né? Como eu disse, se ele fica no elenco como terceiro quarterback, eu vou trabalhando com esse cara, por mais que ele esteja um pouco descontente, né? Eu converso com ele, se a conversa for normal, como aconteceu lá, eu vou mostrando para ele que ele pode crescer. Ó, o Brock Purdy vai ser o titular mesmo. Tô colocando aqui o Sam Darnold como o segundo, porque ele eu já conheço, tem aquela experiência, mas você pode conquistar essa posição. QB2, QB3 pode mudar de semana a semana, dependendo até do adversário, né? Então, calma. Economizou 900 mil dólares com essa troca, mas vai ter que gastar 1,1 milhão se quiser manter o Brandon Allen, né? O Brandon Allen que poderia ficar no practice squad, mas teria que ser dispensado, passar pelo waivers, então talvez voltasse ou não. Agora você vai tentar mantê-lo para ele ter um QB3 no time, conhecendo o histórico do San Francisco 49ers, em que QB titular aqui é para usar pouquinho, reserva usa um pouco mais, depois mais um reserva e quem sabe mais um reserva, eu teria mantido. Eu ficaria, eu não faria, se eu tiv... eu não sei se o Trey Lance é um grande quarterback ou não, mas se eu tivesse que apostar, se eu me obrigasse, eu diria que não, ele não vai ser um grande quarterback. Mas eu preferia não correr o risco de ver ele se transformar num grande quarterback, num grande rival, como é a equipe do Dallas Cowboys. Não gostei do negócio. Não é pegar no pé do Lynch, não é pegar no pé do Shanahan. É simplesmente a minha opinião, né? Quero saber a sua. Deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o que passa e aquele abraço.